pro alvo eu vou. A coroa conquistar, a coroa conquistar. Tô lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Oh, Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, quero tocar-te. Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Vocês declarem: Senhor, queremos ouvir a sua voz essa noite, Senhor. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor. Aleluia. Quero tocar-te, quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Aleluia, aleluia. Desejamos o Senhor e a sua presença gloriosa que nos preenche. Querido, nós precisamos lembrar todos os dias das promessas do Senhor. As promessas do Senhor nos dão ânimo, nos dão novas forças. Eu queria lembrar de uma promessa do Senhor com você essa noite. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher se esquecer do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa mãe vier se esquecer do seu próprio filho, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. O Senhor não esquece de nós. O Senhor se lembra de você a cada dia. Fala para a pessoa que está perto de você: Deus nunca se esquece de você. Deus está sempre te vendo, te guiando, te protegendo, te cuidando. Nós é que temos esse defeito de esquecer das coisas. Deus não. Deus não é como o homem. Eu convido você a adorar o Senhor essa noite. Irmãos, nós erramos, mas o Senhor não. Ele continua fiel e poderoso. Ele diz aqui: ainda que uma mãe, porque coisa quase que impossível uma mãe se esquecer do seu próprio filho, mas ainda que isso acontecer, Deus não se esquece de nós. Eis que eu te tenho gravado na palma das minhas mãos. Você está lá perante o Senhor todos os dias. Deus, Ele se lembra das promessas que fez para você. Deus, Ele tem cuidado de cada um de nós. Adore a Ele, glorifique ao nome do Senhor essa noite. Aleluia, aleluia, Senhor. As suas promessas renovam as nossas forças, Pai. Te adoramos. Aleluia, Jesus. Recebe a adoração da sua igreja de forma simples. Adoramos a Ti, Senhor. Luz do mundo, viesses à terra, para que eu pudesse Te ver. Tua beleza me leva a adorar-Te. Quero contigo viver.
novo, eu nunca saberei. Eu nunca saberei dos meus pecados. Nunca, Senhor, eu nunca saberei o preço dos meus pecados. Oh, Senhor, vim para adorar-te, vim para prostrar, vim para dizer, és meu Deus, és totalmente amável, bem forte. Vim para adorar-te, és totalmente amável, tão maravilhoso. Pra mim eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, só Ele é. Tão maravilhoso para mim. Com as suas mãos aos céus. Totalmente amável. Fala pra Ele. Tão maravilhoso. Tu és totalmente amável. Tão maravilhoso pra mim. Tu és, Senhor, totalmente amável. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Aleluia. Te adoramos, ó Deus de Israel. Tão maravilhoso para mim. Totalmente amável, totalmente digno. Tão maravilhoso para mim. Só você. Totalmente amável. Pra mim. Te adoramos, Senhor, aleluia. Deus de Israel, Deus poderoso, Deus que cuida de nós, aleluia. Recebe a adoração de cada mulher, cada homem que aqui está, Senhor. Cada um que da sua forma, do seu jeito, rende graças ao Senhor essa noite. Oh, Deus, só o Senhor, Pai, só o Senhor conhece cada um que aqui está. Nós te louvamos porque tudo está debaixo do controle do Senhor. Aleluia, aleluia. Glorifica o nome do nosso Deus poderoso e digno que está neste lugar. Aleluia, aleluia. Santo, 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 santo é o nome do Senhor. Por mais uma semana, pela sua graça, pelo seu favor. Santo é o nome do Senhor, poderoso e digno, pela saúde, pelo alimento, pela provisão. Oh Deus, te adoramos, Pai. Aleluia, aleluia. Você pode glorificá-lo? Aplauda a Ele bem forte essa noite. Te adoramos, Senhor. Glória a Deus. Pode assentar, querido. Vamos ouvir a palavra do Senhor essa noite.
Deus. Graças e paz do Senhor Jesus, irmãos. Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Glorifica o nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Irmãos, ontem nós tivemos um culto lá no Taperão. Foi maravilhoso. Glória seja dada ao nome do Senhor. Quem foi, irmãos, e gostou? Glorifica o nome de Jesus. Glória a Deus. A estrada que não estava ajudando muito, né, irmã? Mas, glória a Deus, os irmãos lá no Taperão gostaram muito. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 13. Nós vamos ler a partir do verso número 6. Glória a Deus. Irmãos, vocês viram como é que nós temos uma igreja bonita lá no Taperão, né? Uma igreja abençoada. Irmãos, e agora está morando conosco aqui também na cidade de Coroaci um irmão já conhecido por nós, né? O Pedrão, um grande rapaz, né? Literalmente e figuradamente também. Ele está conosco para a glória do nome do Senhor. Welcome. Vamos ler esse texto da palavra do Senhor, que diz assim: Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e vinha procurar frutos nela. Não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos eu vim procurar frutos nessa figueira e não acho. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao seu redor, ao redor dela, e lhe ponha estrume, e se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Amém? Eu vou ler esse texto de novo, irmãos, porque eu li parecendo um estudante da 5ª série. Vamos ver se agora sai melhor. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar frutos nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela, e lhe ponha estrumes, e se vier a dar frutos, bem está, se não, mandarás cortá-la. Deus, em nome de Jesus, nós glorificamos o teu nome, Pai. Nós te exaltamos pela dignidade, beleza do Senhor, da sua presença. Glorificamos o teu nome, meu Deus, por este louvor tão abençoado, pelo culto, meu Deus, que nós tivemos ali no Taperão, por cada um dos teus filhos que subiram até a sua casa nesse dia. Por todas essas coisas, Pai, nós te damos graças, nós rendemos louvores ao Senhor. Meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, individualmente, por todas essas coisas nós te glorificamos, nós te exaltamos. E agora nós te pedimos que nos fale por meio da sua palavra poderosa. Meu Deus, nada tem sentido se não for a operação do Espírito Santo do Senhor sobre as nossas vidas neste lugar. E é isso que nós queremos. Opere, Pai, através da pregação de sua palavra, e nos dê graças, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, Peterson, desliga todos os microfones lá para nós, porque o da bateria ali vai dar um eco. Vai dar certo. Eu não sei o que você está fazendo assim com o dedão, mas eu estou com você, Petit, você é gente boa. Irmãos,
Nós lemos aqui um texto da palavra do Senhor que diz a respeito da figueira, uma parábola que Jesus ele proferiu. Jesus profere essa parábola quando uma torre em Siloé caiu no chão. Uma torre caiu e matou algumas pessoas. 18 pessoas morreram com o desastre de uma torre chamada Torre de Siloé. E isso, irmãos, levantou assim alguns questionamentos na mente da população, dos discípulos do Senhor. Como pode? É porque aquelas pessoas eram pecadoras? É porque eles estavam merecendo um castigo de Deus? O que estava acontecendo com relação àquelas pessoas, na verdade? Então Jesus, ele diz assim: não eram, eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes todos igualmente. Eu vou ler o texto todo para fazer sentido para os irmãos. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falaram a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensai que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram, vos afirmo. Se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidai que aqueles 18 sobre os quais derrubou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém. Não eram, eu vos afirmo. Mas, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. E Jesus está tendo essa conversa com os discípulos e com as pessoas que o ouviam naquele momento. Pilatos havia matado umas pessoas e Jesus ainda faz referência a essa torre que cai e mata 18 pessoas. Jesus, ele diz: eu vos afirmo, porém, que se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. A questão não é que eles são mais pecadores uns que os outros. Nós sabemos que não existe essa questão de mais pecador do que o outro, irmãos, com relação à salvação. Todo mundo é igualmente perdido diante de Deus. Diante de Deus, todas as pessoas igualmente foram contaminadas pelo pecado e pela consequência do pecado e do fruto do conhecimento do bem e do mal, lá no Jardim do Éden. E todos igualmente nasceram longe de Deus, uma vez que Adão e Eva não deu origem, à raça humana na presença de Deus, mas foi depois que eles foram expulsos da presença de Deus. Então todos igualmente nascem distantes de Deus e com uma alma inimiga de Deus. E não vale e não cabe essa discussão de eu devo entrar no céu porque eu sou menos pecador do que fulano. Olha, eu estou melhor do que fulano, porque fulano, olha o que fulano fez e eu não faço tal coisa. Na verdade, o que Jesus afirma categoricamente, mediante a morte de umas pessoas por parte de Pilatos, e por morte, irmãos, através da queda, do desabamento da torre de Siloé, Jesus conclama as pessoas para esse entendimento, o entendimento de que se não houver arrependimento, igualmente todos perecerão. Essa é a mensagem de Jesus. Então Jesus, ele no verso de número 5, ele afirma mais uma vez, ele reafirma: não eram, eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Perecer é morrer, receber uma morte, Então, Jesus falando isso, ele fala uma parábola. Ele diz assim, ato contínuo, Jesus diz: então, Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor, ao cuidador da sua vinha: há 3 anos eu venho procurar fruto nessa figueira e eu não acho. Podes cortá-la. Para que ela ainda está ocupando o espaço sobre a terra, inutilmente? E o viticultor respondeu: Senhor, deixa ainda esse ano, vamos dar mais um tempo para ela. Dá tempo até que eu escave ao redor dela, encha de esterco
E se ela vier dar fruto, bem está. Se ela não der frutos, aí o Senhor manda cortá-la. Irmãos, esse texto, aí logo após, Jesus cura uma mulher enferma. Mas esse texto, irmãos, ele está, claro, conectado ao fruto da figueira. A figueira, irmãos, é a nação de Israel. Nesse contexto, embora as pessoas tenham a mania de espiritualizar, falar que é a igreja do Senhor, na verdade não é. Essa figueira é Israel. 3 anos esse Senhor passa na sua figueira para procurar frutos e não encontra nada. Foram quantos anos de ministério de Jesus, irmãos? 3 anos. 3 anos Jesus percorria as vilas e as cidades da Galileia e de Judá e não encontrou frutos na figueira, que é representada pela nação de Israel. Não encontrando frutos, ele diz: olha, vamos cortar essa figueira. Ela inutilmente ocupa o espaço na terra. No entanto, um tempo foi dado. Olha, não vamos fazer isso, Senhor. Deixa esse ano eu escavar, colocar ainda mais cuidado, colocar mais nutrientes na terra. Dá para essa figueira a capacidade, a oportunidade de produzir frutos. Aí depois de 1 ano, quando novamente for o momento da figueira produzir frutos, se não encontrar frutos, então corta. Então o Senhor manda cortar. Essa, irmãos, é a realidade do povo de Israel nos tempos de Jesus. Jesus, ele passava pregando a palavra e ele esperava frutos. Frutos aqui, irmãos, tem muitas, essa expressão frutos, ela é usada em vários momentos na Bíblia, representando coisas diferentes. Alguns frutos na Bíblia, por exemplo, a palavra do Senhor diz que aquele que vai levando a semente com lágrimas, certamente voltará jubiloso, carregando consigo os feixes. Isso é um tipo de fruto, é uma sabedoria, irmãos, universal. Aquele que está lá trabalhando e plantando a semente de milho e de feijão, com muita labor, muita dificuldade, vai colher, amém? Vai colher, ele vai ter a sua remuneração, ele vai ter a sua recompensa. A pessoa que, irmãos, cuida da sua família, com muita dificuldade, às vezes, irmãos, engolindo sapos, como é um ditado uma expressão que a gente costuma usar. Mas, irmãos, com muita lágrima, muito sofrimento, mas de repente o indivíduo se vê colhendo das dificuldades, das lutas que ele teve na sua vida. Isso aí é um fruto, o fruto do trabalho, o fruto do ventre. Então há muitas coisas na Bíblia que representam fruto. Mas agora, quando se refere de uma maneira escatológica, quando nós estamos vendo aqui a respeito de um julgamento, esse texto, irmãos, nos fala, os frutos aqui, os frutos de uma obra de Deus, frutos de um agir de Deus, frutos, irmãos, de um povo de Deus que foi escolhido em Abraão, Isaque e Jacó, para ser, irmãos, uma propriedade exclusiva de Deus, um agir direto de Deus, tendo resgatado aquele povo no Egito, através de mão forte, através de Moisés, introduzido aquele povo na terra de Israel, de Canaã. Agora Jesus passa no meio dessa terra, mas nessa terra, irmãos, ele não encontra frutos. Ele passa no meio da figueira e lá não há fruto nenhum. A expressão aqui vinha, né? Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. A palavra vinha, irmãos, aqui nesse contexto, representa todas as pessoas da terra, todas as almas que existem na terra. A figueira representa o povo de Deus nessa terra.
Por que eu sei isso? É porque quando você vê no capítulo 14 do livro de Apocalipse, quando a palavra do Senhor fala a respeito da colheita da terra, quando Deus dá ordem ao anjo, e o anjo estava com a sua foice afiada para colher as uvas, a vinha, que era todo mundo. Agora, no meio da vinha havia uma figueira, Israel, o povo de Deus. Israel, nesse contexto, representa o povo de Deus, a plenitude do povo de Deus, o povo de Deus de uma maneira completa. De dentro do povo de Deus, plantada no meio da vinha, que era para produzir o fruto que agradasse ao Senhor, não havia fruto que agradasse ao Senhor. E por causa disso, foi decretado a extinção, a morte, uma vez que não produzisse fruto necessário. Essa daqui é algo que Jesus está falando a respeito do povo de Israel. Mas nós entendemos que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O coração de Deus e a mente de Deus funciona dessa maneira, pensa dessa maneira e age dessa maneira. O mesmo Deus que disse essas palavras é o Deus que nós servimos hoje, irmãos. É o nosso Deus. E é com base, irmãos, nesses conceitos, nesses princípios de Deus, é que as nossas vidas serão achadas em graça ou não diante do Senhor. Nós observamos aqui claramente que Deus, ele está preocupado com os frutos. E não é somente desse texto aqui que nós vemos isso. João Batista, o precursor de Jesus, ele, no seu discurso do capítulo 3, se eu não me engano, do livro de Mateus, ele diz: raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não diga que vocês têm por Abraão por pai, porque até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E eis que o machado está posto à raiz de toda árvore, e aquela que não produzir frutos dignos de arrependimento será cortada e lançada no fogo. No capítulo 15 do livro de João, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. E Jesus deixa claro nesse capítulo que nós somos os ramos, irmãos, enxertados nessa videira. E ele diz: aquele que está em mim e produz frutos, eu podo, eu limpo, para que ele produza mais fruto ainda. Aquele que está em mim não produz fruto, é cortado, lançado fora, e é coletado e lançado no fogo. Irmãos, essa é a expressão. A expressão sempre foi essa: aquele que não produzir frutos será cortado e lançado no fogo. Frutos. Irmãos, Jesus, ele diz no capítulo de Números, no Sermão da Montanha, ele diz: pelo fruto se conhece a árvore. Então há na Bíblia, irmãos, toda esse alerta de Deus com relação à nossa vida diante de Deus. Amém? Então, eu acredito que eu já falei várias vezes sobre isso, que os irmãos já sabem isso. Agora nós precisamos de entender a respeito, irmãos, do que isso quer dizer para nós. Em primeiro lugar, fruto. Quando a Bíblia nos fala a respeito de fruto, está falando de duas coisas. Uma coisa é ser. Amém? Ser. Nós sabemos que o pé de manga dá manga e o pé de goiaba dá goiaba. Se tiver nutriente, se ela estiver saudável, ela vai produzir goiaba, o pé de goiaba, e de acordo com a sua espécie, toda árvore que dá fruto vai produzir fruto. Então é uma questão, irmãos, de natureza. É uma questão, irmãos, da essência da pessoa. Se a pessoa realmente é de Jesus, se ela realmente é serva de Deus. Se o indivíduo, irmãos, realmente é servo de Deus, e na verdade ele não é só a folhagem, ele não é só o aspecto,
como nós observamos a diferença entre o trigo e o joio, que visivelmente é a mesma coisa, mas o joio não produz semente, o joio não produz o fruto, não produz o trigo, e consequentemente vai ser cortado e vai ser lançado no fogo. Nós vivemos, irmãos, nesse tempo, uma realidade semelhante, porque muitas coisas que se fazem tem cara de crente, tem cara de ser coisas espirituais, ações espirituais, tá? Quando na verdade, irmãos, o importante é o Espírito Santo de Deus habitar no coração do crente, na vida do crente. A coisa, irmãos, que vai fazer essa questão essencial, essa questão de ser ou não ser, quem é e quem não é crente salvo. Todos aqueles que sinceramente, entendendo a palavra de Deus, determinaram em seus corações servir a Deus de acordo com a sua palavra. Não tem como, irmãos, você julgar o outro, porque é uma decisão individual, pessoal, que o indivíduo tem diante de Deus. Eu sei que eu sou pecador, e eu sei que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu sei que o Espírito Santo de Deus habita em mim, eu sei que o Espírito Santo de Deus pode contar com a minha vida, eu sei que o Espírito Santo pode direcionar a minha vida através da sua palavra, e através da sua vontade, irmãos, ele pode conduzir para o plano que ele tem para mim, para minha família. É isso que é a verdade na nossa vida. Irmãos, essa introspecção que o indivíduo ele deve fazer. Você conhece o pecado da sua vida, e você, irmão, sabe da determinação que você traz dentro de você, para você ser fiel e lutar contra aquelas coisas que é claro para você que desagrada a Deus. Essa, irmãos, é a prova que o Espírito Santo, de uma maneira potente, ele habita em você. Amém? É aí que mora. Eu realmente estou comprometido com Deus e com a sua palavra. Eu estou comprometido com Deus e com o seu reino e com a sua obra. Eu estou comprometido com os planos de Deus. Eu realmente oro: Pai, que venha o teu reino e que seja feita a sua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Irmãos, a autoridade espiritual na vida do crente está associada de uma maneira íntima com a resolução que o indivíduo tomou dentro do coração, e não tem como a gente medir o tamanho. À medida, irmãos, que o indivíduo decidiu que a sua vida pertence ao Senhor desses moldes. Eu observo uma coisa: a gente sempre fala, a gente sempre prega, sempre ensina que a perfeição, enquanto vivos, nessa dispensação que nós existimos, ela nunca vai ser perfeita, nós nunca vamos alcançar perfeição. Mas uma coisa, irmãos, o apóstolo Paulo diz: que nós podemos ser aperfeiçoados em amor a Deus, em amor, irmãos, às coisas de Deus, ao que Deus quer fazer na minha vida, na minha família e através de mim e da minha família. É isso, irmãos, que importa. Essa tomada de decisão pessoal, de ler a palavra ou de ouvir alguma coisa, e não usar uma máscara, e não, irmãos, ter uma resposta pronta, bonita, mas tratar, irmãos, aquilo que acontece no seu coração como verdade. Irmãos, se uma pessoa chegar para mim e falar comigo assim: ô pastor, eu sou crente, cheio do Espírito Santo, eu amo o Senhor, eu leio a Bíblia todo dia, eu oro todo dia, o meu coração... Irmãos, eu não fico olhando para a pessoa e pensando assim: puxa vida, será que é verdade ou não? Eu chego para uma pessoa, irmãos, que tem um desvio no seu caráter,
todo mundo aqui ou ali, irmãos, porque é isso que é o pecado, em medidas diferentes, em áreas diferentes ele tem. Mas, irmãos, a gente está tratando com uma pessoa, olha, eu percebo que você é um pouco orgulhosa, um pouco vaidosa, um pouco isso, um pouco aquilo outro. E a pessoa, ele tem duas escolhas. Ele pode tratar o seu próprio coração diante de Deus em verdade, ou ele pode, irmãos, simplesmente dar uma resposta. Ele pode simplesmente falar o que se espera, como as pessoas da época de Jesus. Na época de Jesus, irmãos, Jesus ele disse: a árvore boa produz bom fruto, a árvore má produz mau fruto. A boca fala do que o coração está cheio. Mas Jesus ele conversa com um bando de fariseu que o coração estava muito tenebroso, um coração em trevas daquele povo afastado de Deus. Mas aquele povo falava umas coisas bonitas. Aí Jesus falou para eles: puxa vida, como vocês sendo maus podem falar coisa boa? É uma pergunta de retórica, irmãos. É claro que Deus sabe todas as coisas, mas é porque, irmãos, é muito possível no meio evangélico da igreja, no meio religioso, a gente aprende uma performance religiosa, e a gente vive aquele papel. Irmãos, aconteceu, eu fiquei sabendo de uma pessoa, mora em São Paulo, não é daqui de Coroaci. Tem um caso semelhante aqui em Coroaci, mas por questões de ética não vou usá-lo como exemplo. Mesmo que fosse usar, não falaria o nome. Mas, irmãos, uma mãe viúva criou dois filhos, um rapaz e uma moça. Essa moça namorou com um rapaz 6 anos, formou e estava trabalhando com um casamento marcado. Ali ia casar uns 6 meses depois. Aí o namorado queria ficar com essa moça, o namorado dela, né? No sentido bíblico da expressão. Ela, muito obediente, muito bem criada, procurou a sua mãe, sentou com ela e falou: sua mãe, olha, meu noivo assim está querendo que a gente, né, tá querendo fazer uma viagem comigo, a gente viajar, para a gente fazer assim, assim, assado. Aí a mãe dela, crente, irmãos, fala para a filha assim, eu ia falar o nome da igreja, eu brequei, eu ia falar do segmento. O segmento é pentecostal, uma igreja de corte pentecostal. Ela senta com a filha dela e fala assim: minha filha, você é uma filha tão boa, você é uma filha que nunca me deu trabalho, uma filha tão honrada, uma filha tão digna. Você está namorando com seu namorado tem tanto tempo, você se ama, o amor de vocês é tão lindo. Você já está com casamento marcado, então vai, viva a sua vida, minha filha, seja feliz. Não fica com esse negócio no seu coração, não, porque eu, como sua mãe, como autoridade de Deus na sua vida, você está liberada. Deus abençoe, eu abençoo. Por que eu estou falando isso? Porque observa, não adianta falar que essa senhora que fez isso não é crente. Ela é se vocês conhecessem, vocês iam falar assim: olha, ela é referência. Quando eu penso em crente, eu penso naquela pessoa, porque no imaginário popular, aquele tipo é crente, é muito crente, mas na cabeça, a maneira de conduzir, a maneira de viver, irmãos, imagina, na hora de tomar as decisões para a sua vida e para a sua família, ela usa, irmãos, paradigmas mundanos e princípios mundanos. Imagina você. Ou seja, o que eu constato com isso? É que as pessoas são crentes, mas o máximo que aprende de Deus é a performance.
olha, eu oro, eu jejuo, eu dou dízimo, eu vou à igreja, eu dou paz do Senhor para as pessoas na rua. De vez em quando, eu nem xingo. Irmãos, é desse tipo que Israel estava cheio das pessoas que falam as coisas boas, mas os corações estão distantes do Senhor. Esse, irmãos, é o alvo do Evangelho, é nos transformar por dentro, de dentro para fora, para algo semelhante a Jesus. O Evangelho do nosso Senhor Jesus, irmãos, não é uma coisa visível, externa, mas é algo, irmãos, que deve envolver todo o nosso ser. Imagina, a pessoa, ele é muito crente, mas para tomar as decisões para a sua vida, a Bíblia não é nada, o reino de Deus não é nada, os princípios de Deus não é nada. Vai, minha filha, viva a sua vida. Imagina você, agora, irmãos, Jesus, ele está passando no meio do povo de Israel. O povo de Israel não era religioso não, irmãos? Não era não? Um povo, irmãos, que dava dízimo até da hortelã e do cominho que eles plantavam na horta. Um povo, irmãos, que matava por causa da sua religião. O apóstolo Paulo estava saindo atrás dos crentes da igreja primitiva para matar. Por quê? Porque eles acreditavam que aquele povo eram os hereges que estavam levantando uma nova doutrina contra o Deus verdadeiro que eles tanto pregam. Mas, irmãos, a desinformação e a incapacidade de deixar o Espírito Santo conduzir a mente, o entendimento, a direção para a vida, é muito grande. Ou seja, o mesmo Deus que disse não adulterarás, é o mesmo Deus, irmãos, que quer que o casamento seja preservado. É o mesmo Deus, irmãos, que quer que você, irmãos, incentive os seus filhos a viverem vidas de família, nos moldes da palavra do Senhor. É o mesmo Deus, ou seja, irmãos, quando Deus fala, não adulterarás, olha, o Espírito Santo na mente de uma pessoa que lê a Bíblia constantemente, fala, não é só não adulterarás. Eu não vou adulterar, eu também não vou deixar ficar entrando minhoca na minha cabeça com relação a outra mulher, uma vez que eu sou casado. Se eu não sou casado, eu não vou deixar entrar minhoca na minha cabeça com relação a mulheres ou um homem casado, porque a palavra do Senhor, eu entendo que quando Deus disse aquele princípio, é porque tem muita coisa, é isso, irmãos, por causa disso que a palavra do Senhor diz, a letra mata, o Espírito de Deus, o Espírito que, irmãos, que motivou, inspirou a palavra, quando nós lemos, irmãos, esse estado mental de Deus. Não matarás. Então o povo de Israel, o que o povo de Israel fazia? Olha, eu não posso pecar contra o meu Deus, na lei está escrito, não matarás. Então o que eu vou fazer? Vou quebrar os braços e as pernas, né? Eu posso quebrar os braços e as pernas, mas não morreu, eu estou tudo bem. Irmãos, é isso que a palavra do Senhor diz, a letra mata, o Espírito da palavra vivifica. Não, o Deus que diz que não é para me matar, Ele está preservando a vida do outro, porque Deus quer que as pessoas tenham vida, e vida com abundância. Se o plano de Deus é que as pessoas tenham vida, e vida em abundância, e eu amo o Senhor, o meu Deus, eu vou trabalhar para que as pessoas vivam vidas boas. Ou seja, então eu não posso quebrar as pernas das pessoas, eu não posso quebrar os braços das pessoas, eu não posso dar o prejuízo nas pessoas, eu não posso atrapalhar a vida emocional e psicológica das pessoas. Eu sou de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Que a coisa é mais profunda. Jesus passa no meio da vinha e a figueira dele está lá, mas a figueira, irmãos, não produz
fruto. Para produzir fruto, meu querido, produzir fruto. Para você produzir manga, você tem que ser uma mangueira. Para você produzir laranja, laranjeira. Para você produzir frutos do Espírito Santo, você tem que ter o Espírito Santo. Amém? Eu estava vendo no celular da Nilcélia ontem, uma menina, irmãos, uma criança, uns 3 anos, 4 anos no máximo, orando, falando língua estranha e pondo a mão na cabeça da mãe. E as pessoas, irmãos, tipo 10 milhões de visualização, as pessoas assim, puxa vida, que coisa extraordinária, que coisa, oh meu Deus. Eu quero que vocês entendam que a performance religiosa, ela é vista com bons olhos. Vocês entenderam? A performance. Se você fizer uma coisa que parece uma coisa espiritual, aí todo mundo fica com a boca aberta. Mas Jesus disse: olha, o reino de Deus não vem com aparência visível, mas ele está dentro de vós. Imagina vocês, o reino de Deus, ele foi inquirido, ele foi questionado com relação a quando viria, quando, Senhor, vem o reino de Deus? O reino de Deus se manifestará quando? E Jesus responde: olha, ninguém vai dizer para vocês, olha o reino de Deus ali, olha o reino de Deus acolá, porque o reino de Deus está em vós, discípulo. O reino de Deus está dentro de vós. Então, meu querido, a nossa preocupação, a preocupação com o testemunho é de suma importância, porque ele vai testificar a respeito de algo que está dentro de você. Mas não pode ser como o povo de Jerusalém, que não era bom, mas falava palavra bonita. Não é assim que funciona. Irmãos, a coisa mais importante, mediante o que nós estamos falando aqui, Jesus, é você ter o Espírito Santo de Deus na sua vida. Amém? Você deixar o Espírito Santo conduzir a sua mente, a sua vida, através da palavra do Senhor. É uma operação, irmãos, que o pastor, ele não tem o que fazer, ele não tem um xerox, um raio-x para medir dentro de você essas coisas. O grau de sinceridade que você tem com a palavra de Deus, irmãos, o grau de comprometimento que você tem com as coisas de Deus, o grau, irmãos, de dedicação que você tem com Deus. Quem é Deus para você? Deus é alguém que eu grito quando eu estou passando por um aperto. Puxa vida, não é isso. Deus, irmãos, para muitas pessoas é isso, é aquele que eu recorro para me adquirir as coisas. Irmãos, Deus, irmãos, Ele é maravilhoso, Ele quer ser amado. Deus, irmãos, Ele quer conduzir a sua família, Deus quer conduzir a sua vida, Deus quer conduzir você, irmãos, a pastos verdejantes, a águas tranquilas, e renovar a sua alma, refrigerar a sua alma. Não é uma coisa distante, irmãos. A palavra do Senhor diz que Enoque andou com Deus. Não é Enoque, irmãos? Deu um bug na minha cabeça aqui, tanto nome. Enoque andou com Deus. O que significa isso? Andar com Deus, passar nos caminhos de Deus, caminhar. Aí a Bíblia diz assim, irmãos, pelo que ele adquiriu o testemunho de ter agradado a Deus, e ele não passou nem pela morte como nós conhecemos, a morte biológica, mas ele foi tomado para si, porque ele andou com Deus, porque ele amou ao Senhor. Irmãos, não tem jeito de fingir isso, amém? É assim, irmãos. A primeira coisa, a sinceridade. Aqui no contexto de Jesus, na verdade,
Ele estava falando de arrependimento. Se todo mundo não arrepender, todos vão perecer. E aí ele fala: olha, plantei uma vinha, uma figueira, e eu fui caçar fruto, sinceros, frutos dignos de arrependimento, como diz o apóstolo, como disse João Batista, mas não encontraram. Então, irmãos, é dessa sinceridade que Deus busca nos corações. Amém? Dessa sinceridade. Eu estava ouvindo um comediante. Eu não sei onde a Verônica achou aquele negócio, ela me mostrou hoje. Ela mostrou um comediante, ele com a Bíblia debaixo do braço, e falou assim: ó, um dia da igreja tal. Aí ele, não, normal, uma semana na igreja tal, 2 semanas na igreja tal, 3 semanas na igreja tal. O cara já estava, irmãos, muito bom, mas o que a pessoa não pode fazer não é aprender uma dinâmica, não. As coisas têm que fazer sentido dentro do coração da pessoa. Amém? Ô filho, no dia que você clamar a Jesus: Senhor, o meu filho, o meu marido, a minha esposa, Senhor, a minha enfermidade, Senhor, a porta aberta que eu preciso, Senhor, o meu coração, ó como ele está, meu Deus, me ajuda. Ô meu querido, se você for como o rei Ezequias, o profeta chega e fala para ele: você vai morrer, você não vai viver, essa enfermidade é para a morte. Ele vira para o canto, ele chora e ele fala: Senhor. Olha, irmãos, que coisa poderosa. Quem pode com uma pessoa dessa, irmãos? O que o inimigo pode contra a vida de uma pessoa dessa? O que o mundo, irmãos, o que as dificuldades pode com uma pessoa que diante daquele que tem os olhos como chamas de fogo e que enxerga por dentro e por fora, tem a capacidade de orar para Deus e falar: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu tenho caminhado diante do Senhor com o coração reto. Quem pode, irmãos? Não é assim: Senhor, o Senhor sabe que eu fiz um tanto de coisa na igreja. Não é isso. Senhor, o Senhor sabe que eu tenho caminhado junto com o Senhor com o coração reto. Eu tenho sido fiel e sincero com o Senhor. O Senhor sabe disso. Quem pode com uma pessoa igual ao apóstolo Pedro? Jesus pergunta para ele: tu me amas? E ele, a palavra do Senhor diz que entristecido e cabisbaixo, ele fala: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Hein? Você me ama mais do que esses, Pedro? E Jesus: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Quem pode, irmãos? É para essas pessoas que o apóstolo Paulo fala: quem tentará acusação contra os escolhidos? Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, principado, potestade, nem nada do presente, nem nada do porvir, nem altura, nem poderes, nem nada pode, irmãos, contra os escolhidos do Senhor. Amém? Coração, irmão, sincero. Não tem ninguém ouvindo, não tem ninguém vendo, é eu e Deus. E eu posso falar com o Senhor: Senhor, o Senhor sabe que a minha vida está na sua presença, o Senhor sabe que a minha vida é sua. É disso, é esse fruto. E a outra coisa, irmãos, que o fruto, Jesus passa e não acha fruto, porque a figueira não deu fruto, ela não produziu fruto, ela não fez em si mesmo o fruto. Queridos, precisa de nós sermos de Deus, e precisa, irmãos, de nós fazermos para Deus. Amém? Sermos de Deus. Ser de Deus é uma questão, irmãos, que transforma a alma da pessoa. É uma questão essencial. Olha, isso é um copo de água, isso não é óleo. Se eu quiser que esse líquido se comporte como óleo, não vai funcionar, porque ele é água. É uma questão de existência, de ser. O crente, ele precisa de ser, irmãos,
alcançado pelo Espírito Santo de Deus, ele precisa de ser mudado pelo Espírito Santo de Deus. A sua mente precisa de ser transformada pelo Espírito Santo de Deus. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, irmãos, ele vai vir exatamente para nos dar poder, para nós sermos testemunhas do Senhor, para produzir os frutos. E a outra coisa, irmãos, é fazermos para Deus com o nosso coração. Amém? Quem vive para Deus. Quem faz para Deus. É isso. Depois que eu sou, aí eu jejuo, aí eu oro, aí eu dedico a minha vida, aí eu sou dizimista. Aí, irmãos, tudo que eu faço vai ser bem aceito por Deus. Amém? Por que eu falo isso? Lembra daquela parábola? Não é uma parábola, o Sermão da Montanha. Jesus, ele diz assim: se você for trazer sua oferta e você lembrar que o seu irmão tem uma coisa contra você, você vai deixar o seu altar, a sua oferta no altar, e vai consertar com o seu irmão. Aí depois você vem e apresenta a sua oferta. É por que isso? É porque Deus, irmãos, quando ele aceita a oferta de alguém, ele está aceitando a pessoa. Amém? Olha, eu dou um presente para o nosso evangelista. Irmãos, se ele aceitou o meu presente, ele me aceitou juntamente com o presente. Na Bíblia é assim que funciona. Agora, se ele não aceita, se ele não me aceita, ele não aceita o meu presente também não. É assim diante de Deus. É assim com Deus. A palavra do Senhor diz que a palavra do Senhor diz que Abel ofereceu da primícia das ovelhas uma oferta ao Senhor, e o Senhor recebeu. Caim, irmãos, ofereceu do fruto da terra, mas não atentou Deus para Caim e nem para a sua oferta. Amém? Olha, Deus não queria Caim e nem a oferta dele. É assim que funciona. Então, por isso, irmãos, antes da minha oração, como o meu louvor invade o céu, Deus, ele tem que querer que eu esteja lá. Amém? Deus, ele tem que aceitar a minha pessoa. Depois de mim, aí o que eu faço faz sentido para Deus. Amém? É assim, irmãos, que Deus trabalha na nossa vida. Ministério de louvor, eu estou louvando ao Senhor. A verdade é que se uma pessoa aprende a cantar e uma pessoa aprende a tocar, ele vai tocar e vai cantar e as pessoas vão gostar. Não é assim? Pastor, mas eu sinto uma coisa diferente. Quando eu escuto uma coisa diferente. Tá certo, mas as pessoas que vão no show de Zezé de Camargo e Luciano também sentem. É incrível. Esse povo famoso, você vai no show desse povo, que não vá no show desse povo, irmãos, não vá. Mas agora, o que a gente vê da televisão, assim, quando passa, as pessoas chorando. Eu estava assistindo um vídeo de um cara chamado André Arrier. Quem conhece André Arrier? Ou pelo menos já ouviu falar. André Arrier é um cara que só toca música clássica. Ele é um maestro que na banda dele lá deve ter o quê? 1000 músicos. E aí tem uma música dele, ele tocando aquele hino do cantor cristão que diz assim, mais perto que... Gente, é a coisa mais próxima do céu que eu já vi, assim. Eu acho que no céu deve ser uma coisa semelhante, porque aqui é tanto de gente tocando violino, eu nem sei o nome daqueles instrumentos, tuba e gaita, aquele instrumento escocês, flauta escocesa, como é que é o nome? Não sei, não é isso aí que a Débora falou. Gaita de fole, é isso? Toca, irmão, que coisa extraordinária.
Mas aquele cara não serve a Deus, irmãos. Eu garanto a vocês que aqueles músicos nenhum serve a Deus, e aquele povo que está lá não serve a Deus. Mas o negócio é comovente, o trem é tocante. Sabe, se eu colocasse aqui no telão para os irmãos assistir, vocês iam assistir e falar: puxa vida, que povo unido, que povo cheio do Espírito Santo. Mas não é, irmãos. É só uma performance. Deus, Ele quer uma obra na nossa vida por dentro. Ele vai recompensar por isso. Amém? Ele vai recompensar por isso. Ele vai abençoar a sua vida. Ele vai abençoar a sua família. E nós estamos falando aqui, irmãos, é da salvação da nossa alma. É da salvação da nossa casa na presença dEle. Amém? Irmãos, quem quer produzir frutos para o Senhor? Quem? Dá glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, que Deus, quando a trombeta soar, Ele olhe para a igreja batista do Calvário, para todas as igrejas, principalmente para nós, e ache fruto em nós. Amém? Ache fruto, irmãos, grande, aqueles vistosos, que agrade ao coração do Senhor, que Deus tenha prazer na nossa vida, irmãos, em nome de Jesus. Eu, irmãos, com a minha visão humana, que eu acredito do fundo do meu coração, irmãos, que é ungida pelo Espírito de Deus, eu creio que eu tenho a mente de Cristo, que Deus, Ele tem feito uma obra na minha vida, até pelo fato de eu ser pastor, um dom especial de Deus. Eu digo para você, meu querido, que Deus, Ele tem encontrado prazer na sua vida. Amém? Deus, Ele tem encontrado prazer em você. Deus, irmãos, Ele tem encontrado sinceridade na sua vida. Até pelo fato, irmãos, de que se a pessoa não for sincera, eu acho que ele não aguenta caminhar conosco, né? Ele não aguenta caminhar conosco. Eu acho que você saiu da sua casa e veio para a igreja hoje pelo simples motivo assim: olha, eu quero a verdade, eu quero a palavra de Deus, eu quero aprender com Deus, eu quero crescer com Deus. E nós glorificamos o nome do Senhor por isso, irmãos. Deus tem abençoado as nossas vidas e tem achado graça em nós. E que Deus abençoe as nossas vidas, irmãos, para a gente caminhar aprendendo com Jesus, vendo quem Ele é e o que a gente precisa fazer. Amém? Para encerrar, eu gostaria de agradecer. Eu acho que eu não precisava de agradecer, irmãos, porque é Deus que recompensa, não é verdade? É Deus que recompensa. Mas mesmo assim, a gente tem que deixar claro a boa atitude, para ela poder se transformar em uma constante. As pessoas, irmãos, que foram no Taperão ontem, amém? Deus abençoe a vida de vocês, irmãos. Você que não foi, não pôde ir, ou não se sentiu chamado para ir, Deus abençoe a sua vida também, amém? Mas não foi bom ter ido, irmãos? Ô irmãos, para o povo do Taperão, o povo do Taperão lá está pensando que eles são da melhor igreja do planeta Terra. Eles estão pensando que, sabe, o louvor que o pessoal fez lá foi uma bênção, a palavra que a irmã São trouxe foi uma bênção, a presença dos irmãos lá, irmãos, que coisa rica. Irmãos, só lá no céu é que a gente vai saber a repercussão das atitudes da gente aqui na terra, amém? Tem gente que chegou lá no Taperão certamente com o bucho virado ao avesso, né? As tripas assim, quase, porque é pouca curva, né, irmãos? E o carro deve fazer pouco assim, ó. Mas, irmãos, não, quase não tem buraco, né? Mas glória a Deus, irmãos, que coisa rica, que coisa de Deus, amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor. Glória seja dada ao teu nome, Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, por esse momento que nós passamos na sua presença, por cada um dos teus filhos que vieram e que,
meu Deus, ouviram a sua palavra, pelas pessoas, meu Deus, que acompanharam através da internet. Nós abençoamos, meu Deus, em o nome de Jesus, como igreja do Senhor, todos os ouvintes da palavra bendita do Senhor. E nós te pedimos, meu Deus, que o Espírito Santo do Senhor, meu Deus, opere em nós de uma maneira, meu Deus, de uma maneira maravilhosa, como nós sabemos que só o Senhor pode fazer. Que cada um, meu Deus, dos seus filhos que vem à sua casa, que ouve a sua palavra, nós clamamos, meu Deus, pela operação do Espírito Santo do Senhor, pela transformação, pelo revestimento, meu Deus, do Senhor sobre a vida de cada um dos teus filhos. Pai amado, em nome de Jesus, que cada família receba do Senhor, Pai amado, da parte do Senhor a bênção, a direção, a graça do Senhor. É a oração que nós te fazemos. Não permita, meu Deus, que ninguém que ouve a sua palavra deixe de ser alcançado e transformado pelo Espírito Santo do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai amado, nós sabemos que o homem não pode fazer nada com relação a estas coisas. O discurso, irmãos, que palavras podem resolver? Mas nós sabemos, meu Deus, que o Espírito Santo do Senhor, Pai, é Ele que opera em nós. Opera, meu Deus, nos casamentos hoje. Opera, meu Deus, Pai, em todas as áreas da vida de cada indivíduo que ouve a sua palavra nesse momento. Opera, Pai amado, em o nome de Jesus. E que o Senhor, meu Deus, tenha prazer em nós. Nós te clamamos, tenha prazer em nós. Meu Deus, nos ajuda a sermos do tipo que o Senhor tem prazer. Nós sabemos que só o Senhor pode fazer isso. Meu Deus, abençoa a sua igreja, abençoa cada um dos teus filhos, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Verônica, algum aviso? Por favor. Tirou?